Bom dia! Todo mundo feliz? Animados? Hoje eu quero trazer uma palestra para vocês e deixar claro que, apesar de vamos tratar de espiritualidade, não é uma pregação. Qual é a diferença, só para vocês entenderem? A pregação, por definição, é uma exposição bíblica, na qual eu teria que abrir um texto bíblico, lê-lo, explicá-lo, né? De acordo com uma matéria da teologia hermenêutica, interpretá-lo e ensiná-los para vocês. Não é o que vai acontecer hoje aqui. Nós vamos falar de espiritualidade, mas nós vamos falar de uma forma espontânea, de uma forma pessoal e com experiências do palestrante. Então, logo deixa de ser uma pregação e torna-se uma palestra. Tá bom? Tá claro isso aqui? Porque muita gente não sabe diferenciar uma palestra de uma pregação. Como hoje em dia está todo mundo falando de Deus, já viu que está na moda falar de Deus? Quem percebeu que está na moda? Isso é ruim. Porque isso é ruim porque tudo que entra na moda também termina, moda passa. Então muita gente que está falando não sabe o que está fazendo. E a espiritualidade é algo que não se brinca, porque a partir do momento que você entra no mundo espiritual, não dá para sair mais não dá para fingir que não sabia não. Aí agora começa batalhas espirituais na tua vida, situações espirituais na tua vida, e aí você não tem proteção, você não tem conhecimento, e as coisas podem desandar. Tem muita gente que tem problemas sérios, por exemplo, com insônia, já viu que não é problema físico, já viu que não é um problema emocional, porque se enche de Rivotril e não resolve. E o problema é espiritual, ela não consegue resolver, por quê? Ela entrou no mundo espiritual de alguma forma, tentou sair depois e não consegue. Brincou de ir à igreja, saiu da igreja. Brincou de falar de Deus na internet para ganhar like, depois percebeu, agora não está mais dando like, foi falar de outra coisa. Só que o mundo espiritual se ativou e não vai ficar desativado porque você tirou o seu nome do meio evangélico, do meio católico, ou do meio cristão. Ele vai continuar te atacando, porque uma vez entrando no mundo espiritual não se sai mais. Está claro isso aqui? Então, por exemplo, por mais que eu não seja e não serei pastor de igreja, eu tenho uma autoridade espiritual para pregar. Então, por mais que eu queira ser somente escritor, por mais que eu queira ser somente um palestrante, que também sou, existe uma autoridade espiritual na minha vida que traz níveis de batalha da autoridade que eu tenho, não do título. Não é o título que eu tenho que atrai a batalha, mas a autoridade que eu recebi. Ou seja, você não precisa de título nenhum para ser confrontado espiritualmente. Você só precisa receber algum tipo de unção, de autoridade, de permissão no mundo espiritual para as coisas começarem. Isso aqui está claro até aqui? Então o que eu quero ensinar para vocês? Que para você chegar num nível de autoridade espiritual, para você chegar num nível de entender a Bíblia, entender o mundo espiritual, você precisa do básico. Você precisa saber o básico dos básicos. Sabe por quê? A própria palavra, a sabedoria milenar, diz que quem não é fiel no pouco, não será colocado no muito. Repete comigo, quem não é fiel no pouco, não será colocado no muito. Ou seja, você nunca vai entender muita coisa se não dominar as pequenas. Aliás, a própria Bíblia também diz que Deus ama os pequenos começos e que devemos valorizar os pequenos começos. Tudo que vai se tornar muito grande na nossa vida começou pequeno. Então nós precisamos aprender a administrar as pequenas coisas, nós precisamos aprender a dominar o básico, nós precisamos aprender a lidar com o simples para depois pensarmos no complexo. É que a gente vê na internet, a internet trouxe um grau comparativo muito injusto, né? Porque a gente vê na internet a pessoa já se dando bem, né? Você já vê a foto do avião, já vê a foto dela viajando, já vê a foto do carro, vê não sei o quê. Ou seja, você vê a complexidade daquilo e deseja ter essa complexidade, porque gerir riqueza é complexo, gerir família é complexo, gerir uma empresa é complexo, gerir a própria vida emocional é complexo. E aí você vê o sorriso na internet, não sabe se é verdadeiro ou se é falso, mas pelo menos está sorrindo na internet, e você deseja aquilo, mas você não vai chegar na complexidade desse resultado sem o básico
que precisamos fazer para que isso um dia se torne realidade na nossa vida. Eu tenho fotos, muitas fotos, de quando eu comecei a dar minhas primeiras palestras em 2014, e eu falava com 12 pessoas, 13. Eu tenho várias fotos. Hoje, na Conferência Destino, vai 14 mil pessoas. 2025, 18 mil pessoas. Na conferência própria. Mas eu já falei para 30, 35 mil pessoas em estádio. Já falei no Mineirão para 50 mil. Mas como começou? Com básico. E eu falava da mesma forma que eu estou falando agora para as multidões, do mesmo jeito. Porque antes de você ser colocado no muito, você será treinado no básico. Para quem está anotando, anote isso. Antes de eu viver o muito, eu serei treinado no básico. Isso vale para a vida espiritual? Sem dúvida nenhuma. E a gente, quando começa a viver uma jornada de espiritualidade, a gente comete erros muito básicos. Por exemplo, existem 3 coisas que sustentam a fé cristã. Existem 3 pilares inegociáveis na espiritualidade. E, geralmente, a gente erra no básico, que são nos pilares. O que é básico? Princípio, base, início, o primordial. O que vai trazer sustentabilidade. E o básico da vida cristã está dividido em 3 pilares. Oração, leitura da palavra e jejum. Ponto. Não tem o que complicar. Oração, leitura da palavra e jejum. Não é complexo. Por que a gente não tem resultado? Porque a gente pega a oração e faz errada, lê a Bíblia do jeito que a gente quer e jejua pelas motivações equivocadas. Por isso que a gente erra no básico. É por isso que a gente comete erros na espiritualidade. Porque você até sabe o que tem que fazer, só faz errado. E tem gente que nem sabe. Por exemplo, nós temos uma orientação bíblica do apóstolo Paulo de orar sem cessar. Para você orar sem cessar, quer dizer que existem vários tipos de oração. Eu não posso o tempo todo estar fazendo uma oração de guerra, que nem você faz no seu quarto quando está passando um problema. Você está passando um problema, pelo menos eu entro no meu quarto, fecho a porta do meu quarto, começo, Senhor, me livra disso. Senhor, vai lá, envia teus anjos. A gente chama de oração de guerra. Você começa a orar implorando a Deus uma solução para aquela causa. Quem está entendendo até aqui? Mas não dá para ficar 24 horas orando assim. Eu estou na rua. Eu estava vindo no carro agora, é outro tipo de oração. Eu coloquei um louvor e vim numa oração de gratidão. Senhor, obrigado. Eu acordei com a minha esposa do meu lado, com meus filhos dizendo bom dia, papai. Tenho saúde para ir dar uma palestra. Obrigado, porque eu tenho um convite para dar uma palestra. E a gente é outro tipo de oração. E não precisa nem ser falada, pode ser pensada. Quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo sobre oração, fala assim, olha, eu quero que você faça orações, súplica, intercessão, ações de graças por todos os homens. Vamos lá, só aqui tem quatro tipos de forma de falar com Deus. Oração. O que é oração? Falar com Deus. Súplica. O que é súplica? Implorar, pedir a Deus. Intercessões. O que é intercessão? Orar por alguém, não por você. Você intercede por alguém. E ações de graças, que é agradecer. Então, só nesse versículo, para Timóteo, o apóstolo Paulo já deixa claro que tem 4 tipos de oração. Então, quando ele fala orar sem cessar, não quer dizer que você vai estar o tempo todo com a mão levantada orando em línguas em algum lugar. Mas que o tempo todo você está conectado com ele em espírito de oração. E deixa eu te falar uma coisa. A maioria dos pecados que eu cometi na vida foi porque eu não estava em espírito de oração. Não é porque eu estava desviado, não, porque eu nunca me desviei. Na igreja, eu tenho 43 anos na igreja, 43 anos de cristão, e já cometi muitos erros. E os erros que eu cometi não é porque eu estava fora da igreja, é porque eu não estava em espírito de oração. Porque em espírito de oração, a coisa mais tentadora do mundo é resistível.
E sabe o que o inimigo faz quando a gente não ora? Ele rouba a maior preciosidade que o Evangelho nos dá: esperança. Você fala, caí nesse erro de novo, para mim não tem mais jeito. Eu tento e não consigo, para mim não tem jeito. O inimigo trabalha não é para roubar teu emprego, não é para roubar o dinheiro que você tem guardado, não, é para roubar tua esperança. A esperança de que você vai melhorar, a esperança que tem jeito para o casamento, a esperança de que a vida financeira não vai ficar assim para sempre. Ele trabalha para roubar a esperança o tempo todo. Porque se ele roubar a tua esperança, ele rouba a semente do Evangelho, que é a esperança, inclusive da salvação. Então a gente quer orar, mas a gente quer orar do nosso jeito. Por exemplo, a maioria das pessoas que oram, que não conhecem os princípios básicos da fé, ora só na súplica. O que é na súplica? Só ora para pedir. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá isso, só a súplica. Ou seja, Deus não está falando que você não pode pedir, pode até implorar, suplicar. Só que não é só essa forma que existe de oração. Você não vive de pedir. Imagina um relacionamento, seja ele casamento, sociedade, amizade, que é só pedido. Vai dar certo esse casamento? Eu só peço. Nunca agradeço. Nunca intercedo. Nunca me dou. Eu só peço, eu só peço, eu só peço, eu só peço. Quanto tempo vai durar esse relacionamento? Porque acha que com Deus vai ser diferente. Existe uma mulher na Bíblia chamada Ana, esposa de Eucana, que todo ano subia a uma cidade para fazer sua oração e oferecer seus sacrifícios. E todo ano ela pedia a mesma coisa a Deus, ela suplicava um filho. Deus nunca deu filho. Ela subia, pedia, voltava sem o filho. Subia um outro ano, era uma vez por ano, essa oração, esse sacrifício. Apresentava diante de Deus, voltava sem o filho. Uma vez ela mudou a oração. Ela parou de suplicar e começou a prometer, agradecer e prometer. Ela falou assim, se tu me deres um filho, eu te devolvo um profeta. Opa, mudou tudo agora. Agora não é mais, não se trata de você. Agora você está pensando nos outros, você está pensando na nação, você está pensando no seu próprio filho, você não está pensando mais nas suas necessidades, você não está pensando na tua vergonha, porque ela queria um filho para tirar a vergonha de ser estéril, que naquela época era uma vergonha muito grande, e por causa da implicância de sua concorrente, diz a Bíblia, chamada Penina, que estava perturbando ela. Então ela queria resolver o problema dela. Não é que você não pode pedir para Deus para resolver o teu problema, é que você não pode viver só pedindo isso. Oração é básico, mas nós não sabemos fazer. Porque às vezes a gente só fica na súplica. O apóstolo Paulo diz que ainda tem as ações de graças, ainda tem intercessão. Por exemplo, quem essa semana orou por alguém, não é por você não. Não é pela tua família não. Orar por alguém. Intercessão. Uma coisa que eu costumo fazer, às vezes você vê um problema acontecendo, nacional, um pastor batendo em outro pastor, alguma coisa desse tipo. Primeiro que eu nunca me meto em fofoca, eu nunca me meto em confusão. Porque não é de Deus. A Bíblia diz 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina, aquele que semeia contenda entre irmãos. Então eu não quero ser abominável para Deus. Eu fico fora de tudo isso. Sabe o que eu faço? Eu ajoelho e oro pela pessoa. Senhor, tem misericórdia. Senhor, esse problema aí que a família não sofra, que tal coisa não aconteça. Tem misericórdia, Senhor, que o Evangelho seja poupado, o nome do Evangelho seja poupado nessa situação e tudo. Até porque eu preciso ser amigo da misericórdia. Eu nunca sei quando eu vou precisar dela. Vou repetir. Eu serei amigo da misericórdia. Eu nunca sei quando eu vou precisar dela. Então a gente quer orar, só não sabe como. Orar é uma questão tão básica e ao mesmo tempo tão profunda que os discípulos, depois de 3 anos e meio, convivendo com Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo todo o poder do Filho de Deus, quando foram pedir para ele alguma coisa para deixar com eles, não pediu, Senhor, ensina-nos a fazer milagres, Senhor, ensina-nos isso ou aquilo. Ele falou, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus falou assim, tá bom, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder
e a glória para todo sempre. Amém. E nessa oração está tudo aqui, ações de graça, intercessão, súplica, oração, quer falar com Deus, está tudo. Ele resumiu 2 horas que você ficaria com coisas específicas em uma oração de 10, 12 segundos. Então, se você não consegue orar um Pai Nosso todo dia, que custa 12 segundos do seu tempo, você não vai conseguir mais nada na sua vida. Tiago, e por que eu tenho que orar o Pai Nosso todo dia? Porque a Bíblia diz, o pão nosso de cada... Então, você vai pedir o pão de amanhã ou de ontem? É o pão nosso de cada? Nos dai? Não é amanhã, não é de ontem, é hoje, tem que orar hoje. Senhor, me dá o pão de hoje. Ou você acha que tem algum pão garantido? Você nunca viu um bilionário quebrar? Da mesma forma, o contrário, você nunca viu um pobre ficar rico. Não tem nada garantido. A gente está debaixo da vontade absoluta de Deus. Fazendo sempre a nossa parte, mas debaixo da vontade de Deus. Então, se nós aprendermos a orar, a gente já pega um dos 3 pilares e melhora muito a nossa vida. Porque a gente aprende a falar com Deus, que é orar. Senhor, bom dia Espírito Santo. Obrigado por essa manhã, ações de graças. Abençoa a minha vida, súplica. Abençoa a vida dos meus irmãos, da minha família, da minha casa, dos meus colegas de trabalho, intercessão. Em nome de Jesus, amém. Ou seja, em 10 segundos eu fiz uma oração que compreende os 4 níveis que Deus espera da oração. Oração, falar com Deus, súplica, intercessão e ações de graças. Quem está entendendo até aqui? Aí a gente passa por um segundo pilar, que é a leitura da palavra. A maioria das pessoas pega a Bíblia, começa a ler, na primeira palavra difícil, no primeiro versículo sem sentido, não entendi, fecha. Bíblia se lê de 2 formas, anote isso. Com revelação do Espírito Santo e com hermenêutica, que é a chave de interpretação bíblica. Ou seja, você tem que estudar o básico da hermenêutica, da interpretação bíblica. Por exemplo, a hermenêutica nos ensina o seguinte, que um versículo está após o outro porque ele dá sentido ao outro versículo. É por isso que um pregador não pode pregar um versículo separado do contexto, porque pode mudar toda a história. Isso é um princípio básico de hermenêutica. Um dos outros princípios básicos de hermenêutica é estudar um contexto histórico. Nós vivemos um contexto histórico muito diferente de 2000 anos atrás, quando o Novo Testamento estava sendo escrito. Então você tem que analisar várias chaves hermenêuticas, e além da revelação do Espírito Santo, que é o mais importante, porque a Bíblia é o único livro que você consegue ler com a presença do autor. Se você tiver revelação do Espírito Santo e hermenêutica, dificilmente você não vai entender alguma coisa. Agora, você vai entender o básico. Por exemplo, se você está parado, você está pensando. Você sabe que é impossível parar de pensar, né? Todo mundo sabe disso. Né? Impossível parar de pensar, por isso que a gente tem a síndrome do pensamento acelerado, porque algumas pessoas, por não saberem o básico de como lidar com os próprios pensamentos, aceleram muito os pensamentos e entram numa crise de ansiedade. Ou até numa depressão, dependendo do tipo de pensamento. E se você pega um livro para ler, você reduz de 1000 palavras por minuto de pensamento para 200 palavras, que é o que você consegue ler por minuto num livro. Vou repetir. Se você estiver só parado pensando, você está pensando em 1000 palavras por minuto. Se você estiver lendo um livro, você reduz para 200 palavras. A única forma de você reduzir o teu pensamento é em leitura. Ou dormindo, é lógico. Então é impossível ler e não ficar sonolento. Logo, escolha o melhor momento do seu dia, o mais ativo para ler a Bíblia. E não na hora de dormir, já está cansado, já está esgotado. Vou dar uma lidinha aqui na Bíblia. Quando pega, já está fechando o olho, é lógico. Você está reduzindo. Por isso que eu durmo lendo. Gente, melhor do que tomar remédio para dormir é dormir lendo. Melhor do que qualquer mantra que você faça para dormir. Porque a leitura reduz os teus pensamentos, acalma o teu espírito, te dá informação e você pega no soninho. Então eu procuro fazer o meu estudo bíblico
Não uma leitura que eu posso ler qualquer hora, posso ler antes, eu também leio a Bíblia antes de dormir, mas já não é um estudo, é só uma leitura, né? Pegar aquele salmo, pegar uma instrução em provérbio, mas meu estudo bíblico eu faço pela manhã, porque eu estou acordado, e quando o meu cérebro diminuir a quantidade de palavras que eu estou lendo, eu não vou sentir um sono profundo, eu posso ficar mais lento, mas não vou dormir. Então a gente comete erros básicos na leitura da Bíblia. A gente lê a Bíblia sem um dicionário do lado. Tem várias palavras ali que você nunca vai saber o que é se não tiver um dicionário. Hoje em dia tem dicionário, o tradutor no celular, você não tem mais desculpa. Você não precisa mais do dicionário Oxford do teu lado. Falou uma palavra que você não entende do que se trata. Vai lá no dicionário. Ler a Bíblia é interpretá-la. Porque às vezes o que Deus quer falar contigo está justamente naquele versículo que você achou chato por causa de uma palavra que você não entendeu. E é muito importante que você acompanhe mestres, por isso que a Bíblia diz em Gálatas 6,6, aquele que é instruído na palavra, participe de todas as coisas boas que você ganha com aquele que te instrui. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa claro aos Gálatas que sem instrução, sem instrutor, você não vai entender tudo da Bíblia. E o que você faz? Todas as coisas boas que você ganha, você compartilha com quem te instrui na palavra. Está escrito, foi o apóstolo Paulo que disse. Então você que é membro de uma igreja e aprende com o seu pastor, se você pode, dê sempre uma oferta presente de Natal, tudo que você puder, faça por essa pessoa que te instrui. Com quem te instrui na palavra, vai lá e seja participante de todas as coisas boas. Está escrito na palavra assim, não sou eu que estou dizendo. Por quê? Porque essa pessoa paga um preço muito alto de estudo para te ensinar o que você não conseguiria sozinho. Então tem 3 formas de você ler a Bíblia. Revelação do Espírito Santo, hermenêutica, que é uma chave teológica, e instrução através de um guia espiritual. Então a gente pega a Bíblia, quer ler de qualquer jeito, quer interpretar da nossa forma, não é assim que funciona. Existe todo um processo para se ler a Bíblia. Você já orou ao Espírito Santo pedindo, Senhor, ilumina os olhos do meu coração para que eu possa entender agora esses versículos? Ore antes de ler a Bíblia. Peça instrução ao Espírito Santo. Estude o básico da hermenêutica para você saber o que você tem que saber de história, o que você tem que saber de interpretação para poder ler um texto bíblico. E terceiro, esteja debaixo da instrução de alguém. Copiado até aqui? Vamos para o terceiro e último nível, jejum. Aqui é o que o pessoal mais erra. Geralmente as pessoas fazem jejum para ter algo de Deus. Vou fazer jejum de 40 dias pelo meu casamento. Vou fazer 21 dias de jejum de Daniel. A gente vai inventando jejuns da nossa cabeça. Né? 21 dias de jejum de Daniel para a gente poder faturar mais esse ano e tal. Jejum, Deus pode até honrar a fé do teu coração, porque Ele é soberano, Ele conhece a fé do teu coração, Ele pode honrar a fé do teu coração, mas jejum não é para você ganhar alguma coisa de Deus, é para você perder alguma coisa em você. Jejum é para enfraquecer a tua carnalidade e fortalecer a tua espiritualidade. Jejum é para você perder, não é para ganhar. Então, a gente comete erros básicos na espiritualidade, é impressionante. A gente quer tudo de Deus e não faz nada do jeito que Ele pediu. Você quer tudo de Deus e não sabe orar o Pai Nosso, quer tudo de Deus e não sabe ler a Bíblia, quer tudo de Deus e não consegue jejuar um dia. Se jejua um dia, fala que está passando mal. Você acha que Deus ia te pedir para fazer alguma coisa que faz mal para você? Aí vem os estudos científicos agora, dizem que se você fizer 24 horas de jejum por semana, você diminui em até 76% a chance de câncer. Você faz uma limpeza completa das células. Aí tem que vir os estudos científicos para provar o que a Bíblia está te pedindo há milênios. Então, como é que eu jejuo, Tiago? Primeira proposta do jejum. Eu quero enfraquecer o meu corpo, eu quero minha carnalidade. Eu estou muito tentado com alguma coisa, jejum. Eu estou confuso sobre a vontade de Deus, jejum. Eu estou me achando muito, estou muito orgulhoso, jejum. Eu quero perder alguma coisa, jejum. Eu quero perder esse sentimento, eu quero tirar de mim esse sentimento de ódio por aquele irmão que me fez mal, jejum. Eu quero tirar do meu coração essa mágoa, esse ressentimento, jejum.
Então, se eu quero perder alguma coisa, eu faço jejum. E jejum é abster-se de alimentos. Biblicamente é isso. Você pode, eu vou parar de ver internet também, vou parar de ver televisão, você pode fazer o que você quiser, mas na Bíblia jejum é abster-se de alimentos, tá bom? Qualquer outra coisa Deus pode honrar a tua fé porque Ele é soberano, Ele faz como Ele quiser. Mas na Bíblia é abster-se de alimentos. Então, eu escolho um tempo, não tem um tempo pré-determinado na Bíblia, você que escolhe, eu escolho um tempo que eu vou ficar sem comer e ao invés de eu fazer aquela refeição, que duraria, não sei, 10, 15 minutos, quando você demora para comer, você vai estar orando naquela hora. Porque jejum sem oração é dieta. Jejum sem oração é dieta, tem que ter oração. Então eu deixo de comer no almoço, ou deixo de comer na janta, ou fico 24 horas de jejum, que você aguenta, e no lugar da refeição eu faço oração. Se eu seguir esse conceito básico que eu estou ensinando para vocês de oração, se vocês seguirem isso, oração, leitura da palavra e jejum, vai se cumprir algumas palavras bíblicas na sua vida. A Bíblia diz, tudo que você pedir diante do Pai não será negado. Se você pedir para que tire esse monte daqui e vá para lá, por causa da tua fé, esse monte vai se remover. Ou seja, nada lhe será impossível, porque com oração, leitura da palavra e jejum, o básico está feito. Agora o melhor de Deus pode chegar na tua vida. Eu quero que você saiba que nenhum mal sucede e praga nenhuma chega na casa daqueles que estão blindados e protegidos espiritualmente. Eu quero que você saiba que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E quanto mais você viver em oração, jejum e leitura da palavra, mais protegido e mais projetado você será. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado por me ouvirem. Paz e prosperidade. Porque muitas pessoas vieram na conferência de destino, saíram de casa, pagaram sua passagem, pagaram sua entrada. Stains the paper white, a sinking sun in teacup tide, curtains sway like ghosts in flight, the room breathes quiet, nothing hides, the clock ticks slow, a hollow drum, each second a single moth taps at the pane. Its dusty wings a fragile flame. Outside the